mais um Estado do Conselho, com os três comentadores do costume, Vítor Guedes, Carlos Beja e António Padrão. Hoje temos como assuntos centrais a administração dos portos da Figueira da Foz e de Aveiro, a nomeação de uma nova administração, e também, a propósito de administração, vamos falar sobre a Figueira de Homos. Comecemos então pela administração portuária, Carlos Beja. Foi o doutor que trouxe este assunto para este Estado do Conselho. Luís Castro foi-se embora, vem Braga da Cruz como presidente do Conselho de Administração, mas há outros vocais, entre os quais Luís Leal, antigo presidente da Câmara de Montemor Velho, sem nenhum figueirense, já agora diga-se de passagem. Boa noite. Eu trago este assunto porque parece importante, em primeiro lugar, deixar aqui uma palavra ao engenheiro Luís Castro, que cessou funções, como é sabido, já tinha terminado o seu mandato há bastante tempo, mas, sobretudo, uma palavra, porque também fui daqueles que me preocupei quando foram constituídas as duas cidades anónimas, a cidade do Porto de Aveiro e a cidade do Porto da Figueira da Foz, sendo que o capital social da cidade do Porto da Figueira da Foz foi exclusivamente, na totalidade, feita pelo Porto de Aveiro. E, portanto, era daqueles que me preocupava até que ponto o Porto da Figueira da Foz iria perder competitividade na sua relação com o Porto de Aveiro. E, alguns anos envolvidos, podemos dizer que os temores que muitos tinham, eu partilhava desses temores, não se verificaram. O Porto da Figueira da Foz continuou a crescer, o que significa que pode haver aqui um espaço de competitividade para dois portos que têm características diferentes, que têm destinos de cargas diferentes, que têm calados diferentes e, portanto, enfim, não era de todo justificado o nosso temor em relação ao desenvolvimento do Porto da Figueira da Foz. A nova administração do Porto de Aveiro e do Porto da Figueira da Foz, encabeçada pelo antigo presidente do Porto de Aveiro e de Setúbal, Braga da Cruz, homem profundamente conhecedor desta matéria, e, portanto, nós esperamos que siga a mesma linha, integra também um ex-autarca da nossa região, o Dr. Luís Leal, antigo Presidente da Câmara Municipal de Montemor Velho. Para além de lamentar não existir nenhum figueirense no Conselho de Administração, lamento esse que já tínhamos feito no anterior Conselho de Administração, onde também não estava nenhuma pessoa ligada à Figueira. Importa aqui dizer que, com todo o respeito pelo Dr. Luís Leal, que é uma pessoa capaz e deu provas sólidas no exercício do seu domínio autárquico. Enfim, não lhe conhecemos nós grande ligação aos portos, mas naturalmente terá capacidade para rapidamente se interessar por esses assuntos, mas eu penso que era a altura também de algumas forças políticas ficarem preocupadas. Eu penso que esta nomeação do Dr. Luís Leal para o Porto da Figueira da Foz pode encerrar outros contornos do ponto de vista político-partidário. Isto porquê? Porque estamos a poucos meses das eleições? Não, porque os mandatos são de 3 anos? Não, porque estamos a 2 anos e meio de eleições legislativas, autárquicas, e naturalmente eu, se fosse dirigente do partido dominante na Figueira, do Partido Socialista, ficaria preocupado com a possibilidade do Dr. Luís Leal vir encabeçar algo que já se falou num passado não muito longínquo, encabeçar uma lista à Câmara Municipal da Figueira da Foz quando diz pelo PSD. Que os partidos dominantes, e falou no PS, que é o que está no poder, deve estar preocupado. Isso quer dizer que se Luís Leal se candidatar tem grandes probabilidades de ganhar as eleições? Pode ser um bom challenger para a Câmara da Figueira da Foz, reconhecido o trabalho que resolveu em Montemor Velho, deixou, é evidente, uma situação financeira não muito favorável, mas, enfim, sabendo nós, nestas questões eleitorais e políticas autárquicas, o mais importante é a obra feita, a obra que fica, e, portanto, eu penso que há razões de sobra para que o PS local se comece a preocupar seriamente com esta situação, como, naturalmente, para algum challenger que possa haver dentro do PSD. António Padrão, fica aqui esta provocação de Carlos Beja relativamente à possibilidade de Luís Leal se candidatar à Câmara da Figueira da Foz. Diz que o PS deve preocupar-se, mas também o PSD, não é? Porque eventualmente estarão a perfilar-se alguns candidatos da Figueira da Foz. Bom, eu devo dizer que
devo dizer que é com alguma surpresa que constato que o Dr. Carlos Beja, o meu amigo Carlos Beja, transmite algum receio nesse sentido, ou seja, transmite nas suas palavras algum receio nesse sentido. Não, eu não transmiti nenhum. Elogiou para os dirigentes do PS. Para os dirigentes do PS. Isso, sou eu. O Luís Leal é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu tenho estima pessoal e particular. Tive a ocasião de colaborar com ele no momento da minha vida e parece-me de facto enfim, uma escolha para o cargo perfeitamente acertada, que encaixa e vai ao encontro da sua capacidade de planeamento, de gestão, parece-me de todo... E pode fazer a ponte entre Aveiro e Figueira da Foz? Pois, ele é vogal, não é? Portanto, terá o seu papel. Reconheço-lhe capacidade de trabalho, capacidade intelectual, capacidade de refletir sobre as coisas, capacidade de decisão, mas, enfim, é mais um elemento dentro do Conselho de Administração. O facto, há aqui uma questão que eu gostaria de sublinhar, e você começou pelo facto de a sublinhar, e o Carlos depois reiterou. Não, é a seguinte questão, não é da Figueira, quer dizer, não é da Figueira, mas nós hoje este tipo de comentários parecem-me já todos desajustados, ou seja, nós na Europa global, o facto de você ter sublinhado que o Luís Leal não era da Figueira. Eu não sublinhei que o Luís Leal não era da Figueira. Eu disse que a nova administração não tinha nenhum Figueirense, não, que é diferente. Curiosamente não é da Figueira. Não, curiosamente não tem nenhum elemento da Figueira. Exatamente. O que significa exatamente o mesmo, para o efeito significa exatamente... Não é bem a mesma coisa, mas siga, continuemos. Mas eu vou na sua linha. Montemor fica a 5 ou 6 km da Figueira da Foz. Eu não sei se serão barreiras que serão intransponíveis ou muito distantes, mas de facto é uma lógica de raciocínio que, na minha perspectiva, não faz sentido nenhum. Nós somos cidadãos, somos montemorenses, somos figueirenses, somos cidadãos do espaço comum, não é? Somos europeus, não é? Mas é um tipo de preconceito que por vezes me sabe algum provincianismo. Já percebemos algum provincianismo. O teu patrão não quer discutir a questão que pode estar por trás da nomeação. Não, mas eu vou em encontro. O que o Carlos quer ouvir é o seguinte, eu vou direto ao assunto. O Carlos, de alguma forma, colocou em cima da mesa uma questão interessante, é que se esta não será uma via de aproximação para que o Luís Leal possa, porventura, vir a ser candidato, conforme ele referiu, e bem, enfim, se terá comentado em eleições passadas. Ele é militante do PSD, é uma pessoa válida, tem todas as condições para se candidatar à Câmara de Figueira da Foz, se o partido assim o entender. Se for essa a sua vontade, é uma pessoa que pode reunir, à partida, enfim, consenso, entre outras, que se poderão apresentar. Vítor Guedes, já aqui se falou de política, falou-se da administração do Porto, mas há aqui uma questão que eu tinha observado e pensava que era essa que se referia o Dr. António Padrão, que é o facto de estarmos a poucos meses das eleições legislativas, de a administração cessante ter-se mantido em funções a convite do Governo, e agora há poucos meses das eleições legislativas, no meio de uma nova administração que tem um mandato de 3 anos, como se sabe.
quer comentar este aspecto Não, fazendo um apanhado geral daquilo que foi dito aqui. Essas questões, o país não para, portanto não me parece que agora, porque estamos a X meses das eleições, tenhamos que aguardar... O Presidente da Federação Distrital do PS, Pedro Coimbra, veio referir-se a isso em comunicado. Certo, está bem, mas isso é a visão dele, ele fala numa ótica partidária, numa ótica diferente do que aquela que eu aqui estou a falar, porquanto parece-me que mal vai o país se agora o Governo atrasa as nomeações, o país não pode parar. Como tal, há ali uma administração que estava de facto em gestão, digamos assim, chegou o tempo de nomearem uma nova administração e eu acho que eu quanto a isso não vejo nada de mais. É óbvio que há sempre aqui um cariz político nas nomeações, designadamente não é por acaso que Luís Leal lá está, não é? Político ou partidário? Político e partidário, como é óbvio, não é? Isso não é por acaso. Luís Leal, pessoa de quem eu prezo, que gosto particularmente, aliás, acho que até fez um razoável trabalho, um bom trabalho em Montemor, também não herdou uma situação muito favorável quando lá chegou, porém, é óbvio que este cunho é um cunho marcadamente partidário. Também sendo verdade que, sem pôr em causa minimamente as capacidades do Luís Leal, que são muitas, a verdade é que ele não tem nenhum know-how, digamos assim, que eu saiba, e se estiver errado, desde já as minhas desculpas, em matéria de gestão portuária. Portanto, parece-me a mim que seria preferível uma pessoa com essas características e, se fosse possível, figueirense. Eu aí não estou nada de acordo com o provincianismo que eu nem enfio esse... Eu sei que tu achas. Eu sei que tu achas. Temos de concluir esta Eu só queria referir duas coisas. Sim, mas o Dr. Vítor Guedes ainda não concluiu o raciocínio e depois temos de ser breves porque temos outro assunto para tratar. Aquele argumento do António Padrão, que estamos no mercado aberto, no mercado comum, que isso agora nem faz sentido, quer dizer... Faz tanto sentido isto como termos qualquer dia cá um francês ou um inglês e, porque não, estamos no mercado aberto e mercado comum, ser candidato à autarquia, o que também não vai... Pode-se, caro Presidente, pode-se, caro Presidente. Determina a qualificação das pessoas e a competência é o local onde... Não, senhores, o que eu acho é que não é que isto está na mesma linha do que... Está na mesma linha do que a nomeação para a Figueira de Oms. Quer dizer, não há gente da Figueira capaz de gerir as suas coisas. Mas se houver, acho que deve ser secretário. Se não houver, não é. Agora, se não houver, toda a gente é bem-vindo, desde que seja competente, obviamente. Se houver alguém competente da Figueira para gerir as coisas da Figueira, eu prefiro um Figueirense. Mas, senhores, para concluirmos este assunto, referir o seguinte: eu conheço muito bem o Dr. Luís Leal. Claro. O Dr. Luís Leal regressou de Lisboa para a sua zona a meu convite, com o meu adjunto na região de Turismo Centro, já lá vão muitos anos, em 1983. Eu conheço muito bem, é um excelente quadro, excelente pessoa. Agora, quem anda nisto percebe uma coisa, é de que eu não acredito em coincidências e acho que nestas coisas eu fiz apenas aqui um alerta, sobretudo para as forças políticas figueirenses, sobre aquilo que se pode passar. Sobre esta questão de ser figueirense ou não figueirense, eu não, digamos, é uma matéria que a mim me diz alguma coisa. Preferiria, obviamente, alguém que fosse da Figueira, preferiria alguém que tivesse know-how nos portos, mas não esquecemos que o Dr. Luís Leal tem uma grande experiência de gestão e tem até uma obra feita também no domínio hídrico, que é o pavilhão, o Centro de Alto Rendimento. O Centro de Alto Rendimento, que está no estuário do Mondego também, embora no Rio Velho, não deixa de ser estuário do Mondego. Vamos passar agora... Sim, só para 15 segundos. Só duas questões muito breves. A primeira questão é, de alguma forma, corroborar as palavras do Carlos Beja no que diz respeito ao Luís Castro. Luís Castro, perdão. E, por outro lado, um último comentário relativamente à questão que o Carlos, com tanta acutilância, com tanta sabedoria, está
a querer colocar em cima da mesa, eu penso que politicamente, ou seja, seria um movimento demasiado grosseiro para, digamos, pré-anunciar um hipotético candidato à Câmara. Ou seja, eu penso que esta questão da nomeação do Luís Leal não necessariamente tem a ver com outros desígnios. Vamos então passar para a Figueira de Homos. Saiu a Anabela Gaspar, entrou Nuno Gonçalves e mantiveram-se no cargo Matos Rodrigues, como vogal, como administrador não executivo, e Hugo Rocha como presidente do Conselho de Administração. Há quem diga, é uma oposição, e também, ainda recentemente, e aqui na Figueira TV, Isabel Maranha Cardoso, uma autarca do PS, que há quem diga, estava a dizer que o atual Conselho de Administração não tem condições para continuar nas suas funções. Vítor Guedes, o que é que tem a dizer acerca deste assunto? Olha, a Isabel Maranha Cardoso segue um pouco que havia e fazendo a analogia desta história da lista VIP ao António Costa, dirigente do PS, que acha que o secretário de Estado não devia manter-se em funções porque tinha a obrigação de conhecer o que se passa no seu ministério e, como tal, deveria demitir-se. Relativamente à Isabel Maranha Cardoso, entende que o Conselho de Administração deverá também ele demitir-se, porquanto foi facultada password de acesso às contas bancárias com os quais, ou através da qual, ou com o uso da qual, a administradora executiva da Figueira de Homos, eu acho que não está erradamente dito, adiantamentos, acho que procedeu a levantamentos, ordenou transferências, melhor dizendo, para a sua conta, porque, não propriamente adiantamentos, porque a informação que eu tenho é que quando lhes foi paga a remuneração, ela não fez encontro de contas com o dinheiro que tinha recebido ou que tinha sido transferido para a conta dela. Mas isto é um pormenor. Agora, eu acho que, e sinceramente é o meu pensamento, eu não vejo, é certo que o Hugo Rocha não deveria ter reservado a password. Contudo, não me parece que seja uma falta que implique a sua demissão, porquanto nós não nos podemos esquecer que o Rocha as suas funções não são aquelas, portanto ele empresta o seu tempo, ou parte do seu tempo, para o exercício daquelas funções. É certo que o aceitou, mas quem o convidou também sabia que as condições eram aquelas, portanto não é surpresa para ninguém que ele não está ali todo o tempo. Portanto ele tem que fazer alguma delegação e fez confiança na pessoa a quem cedeu a password, fez confiança nela, por forma, o mesmo que qualquer um de nós com certeza fazíamos, se tivéssemos confiança numa pessoa, poderíamos deixar-lhe um cheque assinado. No fundo é uma situação análoga, por si, e indevidamente foi utilizado. Eu acho que ele tem condições para continuar, sinceramente. Eu gostava de colocar a questão noutros termos, que aliás já coloquei aqui numa reunião, portanto, essa é que é a questão de princípio, do meu ponto de vista, é que o Presidente do Conselho de Administração da Figueira de Homos, como das restantes empresas municipais, devia ser um vereador. Sim. Essa é a questão. Essa é que é a questão de princípio. Tudo o resto, somos dois assuntos. Aí também estou de acordo. A questão de princípio é essa. E depois o vereador em causa delega, com password ou sem password, como entenda, no Conselho de Administração que o assessora, que desempenha as funções. Eu penso que essa é que é a postura correta e o cerne da questão. Quanto à questão do Rocha, eu comungo das palavras do Vítor Guedes nesta matéria. Porque, de facto, o Rocha não foi eleito pelos municípios da Figueira da Foz para aquele cargo, isto é, não podemos responsabilizar politicamente. Empresta algum tempo, se calhar até, enfim, com valor simbólico ou completamente gratuito, e, portanto, quem está lá e que tem remuneração, obviamente, e que também só recebe as senhas de presença que as oferecem a uma instituição de solidariedade. E, portanto, vamos ver, e, portanto, faz confiança numa pessoa que está a desempenhar as suas funções e tem tempo inteiro. Portanto, eu penso que aí que o Vítor Guedes tem razão. Sem esquecer, na minha opinião,
que se esta matéria tivesse sido atempadamente resolvida, conforme nós aqui até sugerimos, se calhar a questão tinha outro tipo de leitura. A leitura seria diferente se o vereador fosse o presidente do Conselho de Administração. Então, assim, podíamos responsabilizar politicamente a variação. António Padrão, corrobora da posição de Vítor Guedes e de Carlos Beja? Em parte. Simplesmente gostaria de sublinhar o seguinte. Existe uma certa banalização dos pedidos de demissão. Ou seja, pede-se demissão... O presidente da Conselhia do seu partido pediu a demissão de... Sim, mas tudo isto se insere, pede-se a demissão... Já os vereadores disseram que não iam pedi-la porque sabiam que não resultava nada daí, não é? Sim, de acordo, tudo os bem. Os vereadores do PSD. Sim, mas aquilo que eu gostaria de sublinhar é que não existe... Pede, se não resulta, desculpa lá, pede por se tem essa convicção e o que deve pedir. Ou seja, existe aqui um clima no país há alguns anos, esta parte, de uma certa banalização dos pedidos de demissão. Quer dizer, nós hoje pedimos a demissão do Secretário de Estado das Finanças, do Primeiro-Ministro, pela questão fiscal e da Segurança Social, anteriormente pelo Ministro da Saúde, anteriormente pelo Ministro se não estou equivocado, da Justiça, por causa do problema informático, anteriormente pelo Ministério da Educação, pelas dificuldades, ou seja, sendo tradição das oposições, em particular das forças de esquerda, a facilidade e o facilitismo nos pedidos de demissão. Neste caso foi a força da direita, não é? Neste caso, enfim, se assim o entender, a força da direita, tudo bem. Mas, de facto, a forma como se assim entender, ou seja, presumo que o PSD seja de direita, assim, não é? tudo bem, teríamos que discutir... Sim, claro, mas não vamos discutir ideologia. Teríamos que discutir aquilo que, para mim, o que defende esquerda-direita é o papel claro, e não vamos que cada força política define relativamente à posição do Estado. Na opinião do António Padrão, banalizaram-se os pedidos de demissão. Definimos esquerda-direita. Portanto, esta coisa, aliás, seria uma conversa interessante. Claro que sim. Quem é que é de esquerda e quem é que é de direita, não é? Mas, relativamente ao papel que o Estado tem, que deve ter na sociedade. Mas pronto, essa é outra questão. Agora, o que eu estava a tentar sublinhar, interromperam, é a banalização dos pedidos de demissão. Quer dizer, nós vivemos num país que todos os dias pedimos de demissão. Então os sindicatos nisso são... Não é uma espécie... Os sindicatos e as oposições, de uma forma geral, são, enfim, a voz mais forte... de bomba atómica política, mas ao utilizarem-na com tantas vezes, acaba até por não produzir vítimas. Banalizam o conceito, o pedido, a forma, digamos, o aspecto formal e sério que aqui há 20 anos tinha um pedido de demissão, hoje está perfeitamente banalizado. Está calado, não sei se esteja de acordo. Perfeitamente banalizado. Então, resumindo, acha que o Rocha deve manter-se em funções? O que eu penso é o seguinte, aliás, isto é um assunto que tem, em primeira instância, que ser resolvido em sede, ou deveria ser resolvido em sede do Conselho de Administração. Ou seja, antes de até surgir na praça pública... Estamos a falar, convém recordar, de uma empresa municipal. Sim. Mas uma empresa municipal tem regras. E tem regras, enfim, de comportamento, tem regras a todo o nível de gestão dos seus dinheiros, tem procedimentos, tem normas... pelo que é uma questão que, em primeira instância, deve ser resolvida em sede de Conselho de Administração da empresa. Quer dizer, não faz sentido. Agora, das duas roupas, se o Conselho de Administração da empresa não tem a capacidade de resolver uma questão destas, então a situação, enfim, há que ser ponderada, mas presumo que qualquer Conselho de Administração, isto é um assunto que, enfim, deve ser resolvido em sua sede. Muito bem. Última ronda sobre este assunto, 10 segundos. De uma forma muito breve, que é a seguinte, vamos ver. O pedido, na minha opinião, comparar a admissão de um Presidente do Conselho de Administração que exerce de forma gratuita as funções por um abuso de confiança por parte de alguém também nomeado para funções numa empresa municipal. Não se pode comparar, como é evidente,
a erros, omissões ou até práticas verdadeiramente, enfim, não quero utilizar um termo demasiado forte, mas no mínimo, enfim, estranhas, diria, de alguns membros do governo. Nunca ninguém pediu admissão, por exemplo, nesta questão da lista VIP, invocada aqui pelo meu amigo Padrão, ninguém pediu admissão dos funcionários superiores das finanças. Mas eles demitiram-se. Mas não foi porque as oposições tinham pedido admissão. O que pediu-se admissão foi do secretário de Estado, que ou conhecia ou devia conhecer. Muito bem. Das duas, uma. Ou conhecia e devia-se demitir, ou tinha a obrigação de conhecer e também se devia demitir. Certo. Por isso eu defendo que nessas empresas municipais, se houvesse um vereador responsável como presidente do Conselho de Administração, perante este facto, seria o responsável político. Ou conhecia ou devia conhecer. E se fosse caso disso, pois pedir-se-ia... Mas não vamos iniciar um novo Não, debate. e se caso disso, pedir-se-ia a demissão dele, como se deve pedir sempre a demissão quando se entenda que é o caso disso também. Portanto, não temos que ser cerimoniosos. Se o Conselho de Administração não tem condições para resolver uma questão dessas, se tem que chamar o vereador, meu Deus. Não, o Conselho de Administração qualquer reporta à Câmara Municipal. Dependente. Mas há uma coisa que eu sei. Não faz sentido. Há uma coisa que eu sei. Quando há razões para se pedir a demissão de alguém, não se deve pedir ou deixar de pedir, porque muita gente pede demissões ou não pede demissões. Se a pessoa deve ser demitida, depois deve-se pedir a demissão dela. Sem dúvida que não vamos demitir isso é uma questão do ninguém, Conselho de Administração mas e da vamos instância. pôr um ponto final nesta edição do Estado do Conselho. Voltaremos em breve com mais assuntos para serem debatidos aqui por Carlos Beja, António Padrão e Vítor Guedes, na Figueira TV.